E aí, galera? Para continuar a nossa aula de citoesqueleto, vamos primeiro lembrar um pouquinho sobre ele. Então, aqui, ó, nós vamos falar, a gente já falou, né, dos filamentos intermediários, mas quem são os três componentes do citoesqueleto? Filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. E a aula de agora é sobre microtúbulos. Quem são esses microtúbulos? Então, primeiro de tudo, os microtúbulos, ó, olha o nome, microtúbulos. Então é como se fossem pequenos túbulos, pequenos canos. Por isso que ele tem essa carinha, ele parece um cano, então ele é oco. Então esse tubo proteico, ele é oco por dentro e ele é até certamente rígido, ele é um pouco rígido. E ele está relacionado com o movimento, galera. A gente vai entender isso ao longo da aula hoje, mas ele está relacionado com o movimento. Então ele tem uma grande capacidade de associação e desassociação. Como assim? Os microtúbulos, eles são formados por proteínas. Que tipo de proteína? A tubulina. E essas tubulinas, elas vão se associar e se desassociar. Então, assim, eu tenho uma tubulina, a outra se liga, outra se liga, outra se liga, outra se liga, fazendo uma associação de tubulinas, formando, então, assim, o começo da formação de um microtúbulo. Mas essas tubulinas também podem se desassociar. Então, por isso que a gente fala que é dinâmico o microtúbulo. Filamentos intermediários não era dinâmico. Os microtúbulos são dinâmicos. Então, eles se montam e se desmontam. Primeira coisa que a gente tem que lembrar deles. Eles também são importantes para a resistência. Eles têm uma certa rigidez. Mas eles são importantes por causa da movimentação. Então, eles se montam e se desmontam, beleza? Então, eles formam estruturas não estáveis na célula, que vão se montando e se desmontando. Claro, com exceção dos flagelos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Então, aqui, ó, eles são constituídos, como eu falei, pelas tubulinas, e é uma sequência, na verdade, de dois tipos de tubulinas. É a tubulina alfa e a tubulina beta. E o mais legal, olha aqui no desenho, é sempre uma alfa ligada a uma beta. Então, é tipo verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro. É sempre uma alfa ligando a uma alfa a uma beta. E aí elas vão se desassociando. Então, elas vão se associando e se desassociando. Beleza? Mas como que é formado um microtúbulo? Porque se eu ligar uma alfa e uma beta, eu tenho o quê? Eu tenho só uma sequência. E ele não é um tubo oco, então, na verdade, eu vou fazer várias sequências dessa e elas vão se unir formando um tubo oco. Quantas sequências? 13. Sempre 13. Tá? Então, a gente chama que essa sequência de tubulinas que são ligadas, a gente chama de protofilamento. Então, um microtúbulo tem quantos protofilamentos? 13, beleza? 13 protofilamentos, intercalados entre tubulina alfa e beta, beleza? E aí, como é que funciona então, professora? Se ela se monta e se desmonta, como é que funciona isso? A gente chama que ela tem extremidades, como se fossem polaridades. Então, ela tem uma extremidade menos e uma extremidade mais. E como é que funciona? Então, vamos visualizar que tem um protofilamento aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui meu controle de exemplo. Eu tenho aqui um protofilamento. Então, aqui eu tenho a minha extremidade mais e a minha extremidade menos. Significa que aqui desmonta e aqui monta? Não. Significa que aqui na extremidade mais, ele se liga com uma velocidade maior, entendeu? Há uma velocidade de associação muito mais rápida. Mais rápida, extremidade mais. Na extremidade menos, a associação de tubulinas é menos rápida, mas ela também pode acontecer, tá? Então, quando se associa ou se desassocia, é em ambas as extremidades. A diferença é que na extremidade mais, a associação é muito mais rápida e a desassociação também é mais rápida, e na extremidade menos, a associação é muito mais devagar e a desassociação é mais devagar. Beleza? Ah, professora, mas é sempre assim? Depende. Na célula, vai ter regiões na célula que a gente chama de centrossomos. O que é um centrossomo? Olha aqui no desenho. Esse centrossomo aqui é uma região, tá? E nessa região, lá dentro, ó, tem dois centríolos, tá? Dois centríolos. E eles que vão fazer a organização dessas tubulinas para formar os microtúbulos. Então, como é que funciona? Olha aqui o desenho. Então, aqui eu tenho dois centríolos, e aí aqui em volta dele, eu tenho um conjunto de proteínas, que a gente fala que é tubulina gama, tá? Vários centros aqui, ó, várias tubulinas gama, e dessas tubulinas gama é o
start para ligação das tubulinas para fazer os microtúbulos, tá? Os centrosomos, dos centrosomos. Então, como que funciona? Eu fiz aqui, vamos fazer um teste para ver se funciona. Então, é como se eu tivesse aqui, ó. Aqui eu tenho, vou rabiscar aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso centrosomo. E como é que vai funcionar, então, a formação do microtúbulo? A formação do microtúbulo vai funcionar da seguinte maneira. Ele sai do centrosomo para fora. Então, ele vai sair daqui e vai crescer para fora. Ele sai daqui e cresce para fora. Sai daqui e cresce para fora. Mas, professora, a senhora falou que ele tinha uma extremidade menos e uma extremidade mais? A extremidade mais não crescia mais rápido, a extremidade menos não crescia menos rápido? Então, aonde será que vai ser a extremidade menos aqui? Aqui dentro. Aqui dentro, ó. Aqui dentro vai ser a extremidade menos. E aqui, ó, vai ser a extremidade mais. Porque aqui vai crescer muito mais rápido. Entenderam? Aí, quando ele se desmonta mais rapidamente, aqui também, do que aqui. Porque esse aqui, essa parte aqui, ó, é o centro organizador. Então, ele não vai se desmontar tão rapidamente. Deu para entender mais ou menos? Então, vamos olhar aqui para ver melhor. Então, esses centrosomos, na verdade, eles são muito importantes. Não tem nas células vegetais, mas tem nas animais. Porque eles participam da mitose e meiose que nós vamos falar lá para frente. Porque os microtúbulos, como eu falei, eles não são dinâmicos. Então, eles vão estar se montando e se desmontando na célula o tempo todo para fazer o transporte de proteínas dentro da célula. Nas próximas aulas, quando a gente falar de vesículas de transporte, a gente vai falar de novo de microtúbulos. Então, eles estão lá se montando e se desmontando para fazer o transporte dessas proteínas dentro da célula. Mas quando a célula precisar se dividir, não vai precisar fazer transporte de proteína mais, porque agora a função da célula vai ser se dividir. Aí, nesse caso, esses microtúbulos se desmontam e aí eles se remontam para formar os fusos mitóticos. E tudo isso parte dos centrosomos. Por isso que estudar os centrosomos é muito importante, porque aqui, ó, da região dos centrosomos tem dois centríolos, que é a dupla, que vai fazer o início, o start dessa síntese, e aí daqui partem os microtúbulos. Lembrar, então, que a extremidade menos fica aqui dentro e a extremidade mais para o lado de fora, tá? E por que é importante falar dessa extremidade menos ou dessa extremidade mais? Porque, na verdade, cada tubulina, ela vem ligada com uma molécula energética, uma molécula de GTP, guanosina trifosfato. Então, quando ela está ligada à guanosina, quando ela tem energia, ela está ligada à guanosina, há as associações de tubulina. Quando não tem guanosina, não tem energia, há a desassociação de tubulina. Aí começa a fazer mais sentido, né? Então, além da extremidade mais crescer mais rápido, a extremidade menos crescer menos rápido, se tiver lá um centrosomo, então o mais cresce para o lado de fora, ele vai crescer tudo partir-se para o lado de fora, né? Como se fossem os raios de sol. Mas, no caso, sempre que vai ter essa associação de tubulina, sempre tem associada a energia. Então, tem que ter GTP. Então, a tubulina está sempre ligada a GTP. E como é que vai funcionar isso? Tá? Então, a gente sempre tem um GTP ligado numa alfa-beta-tubulina. Então, eu vou mostrar aqui no desenho, mais ou menos, para vocês entenderem. Então, lembra do microtúbulo? Ele não se liga uma alfa, uma beta, uma alfa, uma beta, uma alfa, uma beta? Beleza. Cada dímero alfa e beta vai ter uma associação de GTP, que é energético. Tem energia. Tem fosfato, tem energia. Então, como que funciona? Lembra na extremidade mais? Cresce mais rápido? Então, aqui, ó. Enquanto tem GTP, enquanto esse dímero tem GTP, tem energia, eles estão se associando, ó. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha o desenho. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, formando o microtubo, que a gente chama de cap, ó, cap de GTP, que é uma capa de GTP, que tem energia. Aí começou a consumir a energia. Consumiu, liberou a energia, não tem mais GTP, tem GDP, foi GDP liberado. Quando o GDP foi liberado, as tubulinas, esses dímeros, né, começam a se soltar, porque já não tem como se fosse a energia de ligação. Na verdade não é isso, mas não tem energia de ligação. Então, como não tem essa energia de ligação, os dímeros de tubulinas alfa e beta, que estava lá, que antes tinha GTP, agora não tem mais, ele fica fraco. Uma vez que ele fica fraco, ele se solta. Então, é como se fosse assim. Cada dímero de alfa e beta tubulina vem junto com energia, GTP. Então, ele vem, liga o próximo, tudo com energia. Então, tá crescendo, a extremidade mais tá crescendo, a cap de GTP. De repente, começou a quebrar as energias, começou a liberar a energia. Não tem mais energia, perdeu a força. Perdeu a força, esses dímeros vão se desprendendo.
se desprendendo. Entenderam? Deu para entender? O extremidade mais, extremidade menos, extremidade mais cresce mais rápido, extremidade menos cresce menos rápido. Mas a gente pensar no centrossomo, que já tem os centríolos no meio, a extremidade menos fica ali dentro, né, porque ela cresce menos rápido, e a extremidade mais é onde vai crescer, que é pro lado de fora. E isso, agora, esse crescimento, na verdade, ele é guiado pelo GTP, né? Então, quando o dímero tem GTP, há as ligações. Quando tem GDP, quer dizer, perde energia, gasta-se energia, há a desassociação. Então, agora a gente sabe que esse túbulo, esse microtúbulo, as tubulinas se associam quando tem GTP e se desassociam quando libera GDP. Beleza? Ótimo. Sabendo disso, vamos pensar no seguinte. Então, como que a gente consegue fazer cariótipo? Cariótipo é a gente pegar, por exemplo, um esfregaço de sangue, pega o sangue, né? Coloca lá, coloca um remédiozinho no medicamento que nós vamos falar ali, e ele, para a célula no processo de divisão celular. Como assim? Ele para na hora em que os fusos mitóticos estão puxando os cromossomos. Eita, mas você não falou disso ainda. Não, vou falar lá na mitose e meiose. Mas eu sei que esses cromossomos vão ser puxados. Se eu usar um fármaco que mexa nesse dinamismo do microtúbulo, eu consigo parar as coisas ali. Olha que loucura. Então, existem dois fármacos. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da colchicina e do Taxol. A colchicina, ela vai fazer o seguinte. Ela vai se ligar às tubulinas, certo? E impedir polimerização. Então, é como se fosse assim, ó. Vem aqui, vou usar o rabisco aqui, ó. Então, aqui eu estou polimerizando. Eu tenho aqui, ó, um tubo, um polímero sendo formado, ó. Um polímero aqui, alfa e beta. Aí vem outro aqui, aí vem outro aqui, vem outro aqui, vem outro aqui. De repente, vem a colchicina. O que ela faz? Ela se liga aqui e impede. Não consegue mais se polimerizar. Mesmo eu tendo um monte de dímeros aqui de alfa e beta tubulina, ele não consegue se polimerizar mais porque tá travado, porque a colchicina travou. Entenderam? Já o Taxol, não. O Taxol, ele vai ser diferente. O Taxol, ele vai fazer o seguinte. Vamos fingir que eu apaguei tudo aqui, tá? O Taxol, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar todas essas alfa e beta tubulinas que estão no citoplasma e vai fazer com que elas se liguem completamente super rápido. Então, ele vai fazer toda a polimerização. E depois que ele polimerizar tudo, quando acabar elas no citoplasma, não tem mais como ser dinâmico o túbulo. Ele tá fixo, tá duro, acabou, tá rígido. Entenderam? Então, os dois fármacos são importantes, por exemplo, quando a gente quiser fazer análises de cariótipo, ou, por exemplo, para tratamento de câncer, um tipo para impedir mitoses acentuadas, se usa eles. É um bloqueio de divisão celular. Bem interessante, né? Ah, professora, mas você falou então que os microtúbulos estão relacionados ao transporte, né, de vesículas, de estruturas, de substâncias dentro da célula. Como é que funciona então? É como, galera, se os microtúbulos eles fossem um trilho, uma rodovia. Eles são a rodovia. A rodovia, essa é a rodovia aqui da UFERJ. Eles são essa rodovia. E a via não tem uma via, não tem uma que vai para frente, uma que volta, ou da direita, da esquerda, né? Uma que segue para a direção da Areia Branca e a outra que vai aqui em direção para dentro da cidade. Ótimo. Então, assim, nós temos duas vias. Então, uma que vem para cá, vamos pensar assim, ó. Perdão, aqui um pouquinho. Uma via que vai para cá, para a direita, e uma via que vai para cá, para a esquerda. Certo? Os microtúbulos são iguais. Ele tem aqui os microtúbulos, é como se eles fossem uma via, uma via dupla, de mão dupla. E aí eu tenho proteínas transportadoras, que é tipo os carros, que vão andar sobre essa via, os microtúbulos. E como é que essas proteínas transportadoras vão andar? Incrível que elas andam, vocês vão ver. Elas têm duas cabeças globulares que parecem dois pezinhos e elas vão andando mesmo. E aí a gente dá nomes. As proteínas que vão andar da extremidade menos para a extremidade mais são a cinesina. E as proteínas que vão andar da extremidade mais para a extremidade menos é a dineína. Associa assim, ó, dineína diminui, então ela anda para o menos, beleza? Por que a professora tem que saber isso? Tem. Porque é elas que vão fazer o transporte das vesículas com muitas substâncias e de organelas dentro da célula, tá? Então, a gente tem a cinesina e a dineína. A cinesina vai andar da extremidade menos para mais e a dineína da extremidade mais para a extremidade menos, beleza? Poxa, professora, como é que elas andam? Elas andam, vou passar aqui para vocês verem.
Porque elas têm aqui, ó, duas proteínas globulares, duas cabeças globulares que elas parecem pezinhos. E aqui, ó, elas carregam, elas têm as cadeias, né, que se segura, como se fosse segurar mesmo para transportar uma vesícula com um monte de substância ali dentro. Então é como se fossem umas pessoas carregando, andando assim, sabe? Na rua, andando. É exatamente isso. Então a cinesina anda do menos para o mais, carregando as vesículas por interação até deixar onde ela quer deixar, e a dineína anda do mais para o menos, beleza? Por isso que são as duas vias, para levar para a célula para todos os lados. Olha que da hora isso, né? Então aqui está mostrando, ó, o desenho, mostrando que as cinesinas andam do menos para o mais e as dineínas andam do mais para o menos, beleza? Aqui, ó, um desenho, um filmezinho, será que eu não consigo passar? Coloquei um filme, mas não vou conseguir passar, depois eu encaixo ele, para mostrar esse transporte. Vou intercalar ele no final da filmagem, beleza? Ah, professora, então os microtúbulos, eles são totalmente dinâmicos, então eles se montam e se desmontam, que nem a senhora falou. Sim, para todos? Não, tem uma exceção. Os cílios e flagelos. Os cílios e flagelos, eles são o único tipo de especialização celular que eu já falei na aula passada, que é para movimentação, lembra? Para movimentação. Então, que eles são formados de microtúbulos, mas eles não vão se montar e se desmontar. Eles vão ser fixos. Então, como que vai funcionar? O microtúbulo destes cílios e flagelos, eles têm uma característica diferente, que a gente fala que é 9+2, certo? Os protofilamentos. Como que funciona isso? Vou mostrar melhor aqui, ó. Aqui tem um desenho mostrando, que é o famoso axonema que eles formam, que é isso aqui, visto de cima. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tem um cílio visto assim, eu tô vendo o axonema deles, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, o axonema deles é 9+2. Como assim? São 9 duplas de protofilamentos aqui e duas duplas aqui dentro. Vou mostrar melhor aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 protofilamentos aqui dentro e são 9 duplas, ou 9 dímeros, tá? 9 dímeros de protofilamentos duplicados. Como assim? Lembra que cada microtúbulo tem 13 protofilamentos? Pronto. Então, aqui, ó, o microtúbulo aqui dentro tem 13 protofilamentos. Esse microtúbulo aqui dentro tem 13. E os dois aqui estão relacionados. Por isso que é 9 do lado de fora. Olhem para cá, ó, no desenho. 9 pro lado de fora e 2 aqui dentro. 2 protofilamentos de 13, quer dizer, 2 microtúbulos, perdão, de 13 protofilamentos cada um. Aqui pro lado de fora, eu tenho agora 9 duplas de microtúbulos. Nessas 9 duplas de microtúbulos, um microtúbulo aqui de cada dupla tem 13 protofilamentos. Mas o outro não tem 13. Ele é diferentão. Ele tem 11 protofilamentos. E por ele não ter 13, ele é fundido no de 13. Por isso que é uma dupla, tá? Então, são 9 na forma de duplas. E aqui no meio, 2 microtúbulos. E olha que loucura. Eles se interligam por proteínas de ligação. Olha aqui o desenho mostrando, ó. Aqui tá, ó, o microtúbulo, e esse azulzinho aqui são as proteínas de ligação. E quem são essas proteínas vermelhas, professora? São as dineínas. As dineínas, que no caso dos cílios e flagelos, chamam dineína ciliar. Por que ela tem esse nome específico? Então, vamos pensar. A dineína não anda da extremidade mais para a extremidade menos? Então, vamos pensar. O microtúbulo dos cílios e do flagelo, então forma o axonema, como que ele se forma? Então vamos pensar que a célula estava aqui e aí começou a crescer um cílios, por exemplo, um flagelo. Então ele cresceu aqui. Então onde vai ser a extremidade mais? Aqui em cima, ó. E a extremidade menos? Aqui embaixo. Beleza? Então, ó, a dineína anda da mais para menos. Então vamos pensar, tem um microtúbulo aqui e tem um outro microtúbulo aqui. E a dineína anda do mais para o menos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai andar daqui para baixo. Então, ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Quando ela andar para baixo, ela vai fazer assim, ó. E voltar. Mas por que ela vai fazer isso, professora? Porque as proteínas de transporte, elas não tinham que andar sobre o microtúbulo? Perfeito, elas andariam sobre o microtúbulo. O problema é que a dineína ciliar, ela não consegue andar 100% no microtúbulo, porque ela está presa. Um dos lados dela, se a gente olhar aqui no desenho, ó, a cabeça dela tá presa no outro microtúbulo. Ela não tá solta, ela não tá carregando o microtúbulo assim e ela solta ele. Ela tá
colada no microtúbulo aqui em cima. E os pezinhos dela conseguem andar, mas aqui em cima não. E o que acontece por causa disso? Quando ela anda aqui embaixo, ela anda, ela tá aqui presa aqui em cima, ela faz assim, e aí ela volta. Ela vai e ela volta. Nesse intervalo de tempo, é aquele movimento do flagelo que faz aquela... Porque ela anda, só que ela tá obrigada porque ela tá presa. Ela faz assim. Ela anda. Entenderam? Por causa disso que é interessante. Então, os cílios de flagelos é uma especialização de membrana, que a gente já falou na aula passada, formada de microtúbulos numa estrutura específica, que é chamada de axonema, que é numa distribuição 9+2. Então, tem 2 microtúbulos internos, de 13 protofilamentos cada, e 9 duplas de microtúbulos externamente. Uma com 13 protofilamentos e outra com 11 fundida. E elas andam sobre si por causa da dineína ciliar. Beleza? Era isso.